E já estamos de volta com Temperando o Papo e vamos falar sobre um assunto muito sério e muito importante hoje, viu? Hoje vamos falar sobre trombose e a síndrome da classe econômica. Você sabe do que se trata essa síndrome? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir, porque a gente recebe hoje ele que é especialista em cirurgia vascular, o Dr. Márcio Alberto Stenbruck. Seja muito bem-vindo, viu? Novamente aqui no Temperando o Papo, né, doutor? Muito obrigado. É um prazer estar com vocês e poder esclarecer o máximo de dúvidas. Sim, um assunto tão importante, né, doutor? Como realmente tem acontecido aí várias fatalidades, né? Mas se a gente entender um pouco mais o processo, principalmente da circulação, acredito que a gente pode evitar, não é verdade? Sem dúvida. Doutor, como funciona a circulação? Essa é uma boa pergunta, até para a gente poder entender um pouquinho como funciona os problemas em voos longos, né? Ou viagens longas em geral. Nosso sistema circulatório, basicamente, é composto por vasos sanguíneos que levam o sangue, que é o principal veículo para o transporte de oxigênio e nutrientes para as células. Nós somos como um verdadeiro condomínio e esse é o nosso sistema de transporte. A nossa bomba principal, que é o coração, ela bombeia o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, que vai para a periferia do corpo humano. Já o sistema venoso, composto principalmente pelas veias, ele é como se fosse o esgoto do organismo, ele traz o sangue usado de volta para o coração para que ele seja bombeado para o pulmão, oxigenado novamente e recircule, daí o nome circulação. E o problema está aí principalmente na circulação venosa em relação às viagens longas. Sim. Por quê? O homem, depois que passou a andar de forma ereta, ele desenvolveu dois problemas que nenhum outro animal tem. Um deles é problema de coluna e o outro são as varizes. Então, só para entender um pouquinho, a circulação venosa, né, a parte que traz o sangue de volta dos pés e das pernas, sobe contra a gravidade. Eu estou falando isso para vocês poderem entender o que acontece num avião, por exemplo. Muito bem, esse sangue, para poder subir contra a gravidade, não existe um mecanismo de bombeamento natural. Então, o homem acabou desenvolvendo, ao longo da evolução, um sistema onde a musculatura da panturrilha, ela massageia veias que estão dentro dela, e dentro dessas veias existem válvulas. Sim. Que não deixam o sangue voltar. É como se fosse o nosso segundo coração. Exatamente, exatamente. Também conhecido como coração sural, ou segundo coração, muito bem lembrado. Então, conforme a gente anda, conforme a gente caminha, o exercício desse músculo bombeia o sangue venoso para cima, contra a gravidade. Portanto, se a gente fica muito tempo parado de pé, ou sentado naquela posição, né, de lata de sardinha, sim, a gente não consegue bombear o sangue. E é lógico que existem outros fatores, mas o principal que eu gostaria que o público entendesse é justamente esse mecanismo de retorno venoso. Então fala pra gente, doutor, se de repente num avião, se de repente uma viagem longa, a gente se movimentar, dificultaria esse processo de trombose? Sim, na verdade agora vamos tomar por base um avião, onde a gente senta, fica naquela posição que mal dá para encostar o joelho no banco da frente, né? As companhias aéreas, para colocar mais passageiros em menos espaço, acabou diminuindo o espaço, então se tornou muito desconfortável. Então, naquele momento em que está sentado daquela forma clássica, principalmente da classe econômica, né, o que acontece é que o indivíduo não consegue se movimentar, ainda mais se ele estiver sentado na janela ou no meio do corredor no meio, que ele mal consegue levantar ou pedir licença. Não quer atrapalhar as pessoas. Exatamente. Também, naturalmente. Então, ele fica parado por muitas horas. Quantas horas, assim, que é considerado uma viagem longa, doutor? A partir de 4 horas. 4 horas. 3, 4 horas para frente já é considerado um tempo muito longo para ficar parado imóvel. Sim. Né? E aí seria interessante a gente se movimentar de quanto em quanto tempo? Olha, se não for possível andar, por exemplo, não é avião, é incômodo, né? Se for possível caminhar no avião, cada 2, 3 horas, lógico, na hora daquela dormida longa não precisa.
mas o ideal é dar uma movimentada, andar. Ir ao toalete. Ir ao voltar, toalete, né? ir até a cozinha do avião, né? Filar um suquinho. Dá uma Malemar, movimentada. se for na classe econômica, malemar água, viu, doutor? Bom, mas tudo bem, mas só de andar já dá alguma coisa. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora, existem outros agravantes também quando se fala em voo longo, né? Então, o que acontece? Vamos explicar um pouquinho agora o mecanismo, o que pode acontecer. Muito bem. O indivíduo ficou muito tempo sentado e não consegue bombear o sangue. Aquelas pessoas que são normais, que não têm varizes, que não têm nenhuma patologia, nenhuma doença, vão chegar no destino geralmente com o pé inchado. Normalmente, verdade. Normalmente, isso aqui é comum. Então, aquele indivíduo que chega no avião, tira o sapato, quando chega o sapato não entra no pé. Então, o primeiro conselho que eu dou, vá com um sapato macio que não precise tirar do pé. Sim. Porque depois vai ser difícil colocar. Ou então um tênis. Né? Tênis é o ideal, né, doutor? Exato, que você pode desamarrar e depois você amarra ele mais frouxo, para poder ser, porque não vai entrar no pé mesmo. Isso é natural. Agora, se o indivíduo tiver algum outro problema, algum fator de risco, esse sangue que fica represado, fica parado na perna, ele pode coagular. Então, para quem não sabe o que é uma trombose, o que é um trombo, para quem sabe como fazer uma coalhada, o coágulo de sangue é igual o leite coalhado. Então, forma-se uma coalhada de sangue dentro da veia. Dentro da veia. Exato, porque o sangue, ele coagula de forma a ser uma defesa nossa aos sangramentos. Sim, então, quando a gente sangrar, quando né? a gente se corta, o sangue para de sair, forma aquela casca por causa da coagulação. Isso é uma defesa. Agora, ela não pode ocorrer dentro do vaso. Existem mecanismos que não deixam ela ocorrer dentro do vaso. Um deles é a velocidade com que o sangue anda dentro do vaso sanguíneo. Se essa velocidade cair abaixo de um limite, ele pode coagular. Sim. Então, esse é o maior perigo dentro de um avião, até para pessoas normais. Sim. Doutor, se de repente a gente vai fazer uma viagem longa, me corrija se eu estiver fica à errada, vontade. porque o senhor realmente é o doutor aqui, tem conhecimento específico para isso. Mas a gente tomar uma aspirina antes da viagem longa, se a pessoa não tem nenhum tipo de alergia, é interessante ou não? Faz mal? Olha, na verdade, existe sim um... Explica pra gente também, claro, de onde vem essa lenda, né? Não é lenda, verdade, não é lenda, não é lenda. A aspirina, o ácido acetilsalicílico, que é o sal que está no medicamento, ele tem uma ação em cima de células do sangue chamadas plaquetas. Sim. Então, ele é um antiagregante plaquetário, tá? Porque o leigo costuma dizer, ele afina um pouco o sangue. Não é que ele afina, ele, na verdade, ele diminui a adesividade, ou seja, as plaquetas, que são as células principais da coagulação, elas não se aderem na parede do vaso e, com isso, diminui a chance de coagulação dentro do vaso. A aspirina, ela é verdadeira, isso não é um folclore. O único problema é que se você tomar uma aspirina antes de viajar, não há tempo, não dá tempo dela fazer o efeito dela. Ah, sim. Entende? Entendi. Os indivíduos que tomam o ácido acetilsalicílico para, entre aspas, afinar um pouquinho o sangue, então são indivíduos que têm algum problema coronariano, algum problema de artéria ou até mesmo Pressão problemas... alta, né? Não pressão alta, mas às vezes alguma isquemia cerebral, eles têm que tomar por um longo período até aquele efeito se tornar médio, ter um efeito médio daquele medicamento. Então não adianta tomar aspirina logo de cara. Para indivíduos que tenham risco de trombose e possam tomar aspirina, se faz um preparo dias antes para começar a tomar. Isso é verdadeiro. Entendi. Pessoas que já têm um problema e o médico que deu a orientação para tomar Exatamente, medicamento, sempre com orientação né? médica, não Sim. vai por conta própria. Bom, então, gente, é mito, viu? Olha, deixa essa alternativa aí de lado. Bom, explica pra gente também, doutor, a trombose, ela causa embolia pulmonar? Sim, sim. Veja bem, voltando ao meu exemplo, então o coágulo de sangue é igual uma ricota, Sim. é igual uma coalhada. Quem sabe fazer queijo? Quem sabe fazer queijo sabe que o queijo primeiro forma aquela coalhada molhadinha, aí filtra aquela água, aí fica uma coalhada seca, ela vai curando até a hora que ela fica um queijo mais consistente.
O coágulo de sangue é a mesmíssima coisa, com a única diferença que ele vira depois um queijo suíço. Eu já vou explicar. O coágulo, na hora que ele se forma, ele é uma ricota, ele é uma coalhada muito molhada e instável. Então ele entope o vaso, dá inchaço na perna, tem toda uma inflamação. E o que acontece? O sangue não passa mais? Não passa mais por aquela veia, ele procura outros caminhos. Outros caminhos. Sim, só que o que acontece? Naquele momento em que houve a trombose, daquele ponto onde o coágulo parou para frente, pode também coagular, formar coalhada, porque para tudo. Se soltar um pedaço dessa coalhada e viajar pela veia até chegar no pulmão, ele entope os vasos do pulmão. Então chama-se embolia pulmonar. Né? Isso é muito perigoso, porque se ela for muito grande, o indivíduo morre. Sim. E é uma morte súbita. Isso aconteceu em 1990, se não me engano, com uma jovem de 27 anos de idade. Aliás, o assunto trombose em voos longos e tudo mais surgiu quando uma jovem de 27 anos viajava da Austrália para Londres, eu não me lembro se de Sydney ou Melbourne para Londres, eram 20 horas de voo. Contam que ela teve um pouco de dor na perna durante o voo. Na hora que o avião aterrissou, que ela foi sair do avião, ela passou mal e morreu na hora. Ou seja, ela teve uma trombose. Em 20 horas, ela era saudável? Saudável, 27 anos, saudável. Sim. Ela teve uma trombose, aquele coágulo migrou, entupiu os vasos pulmonares e com isso ela acabou falecendo. E, gente, é muito frequente isso, viu? É que não é divulgado, mas é frequente. Doutor, vale salientar, então, para as pessoas que já apontam suspeitas, dores, etc., que já procurem um médico. Então, vamos classificar um pouco quem tem risco. Vamos. Justamente, os indivíduos que têm maior risco são idosos. Então, hoje a gente classifica indivíduos acima de 60 anos como já de certo risco. Indivíduos que tenham alguma doença cardiovascular prévia, indivíduos que tenham tido ou que tenham em atividade um tumor, uma neoplasia, um câncer. O câncer também mexe com a circulação. Mulheres que usam anticoncepcional, o anticoncepcional mexe com a coagulação. Fumantes, principalmente aqueles fumantes inveterados, o fumo também mexe com a coagulação do sangue. E principalmente indivíduos saudáveis, mas que sejam portadores de varizes. Então, às vezes o indivíduo tem uns cordõezinhos varicosos, vê um negocinho verde na perna, mas não tem dor, acha que aquilo não é nada. Mas lá pode começar uma pequena trombose, só que superficial, mas pode gerar alguma coisa mais interna. Sim. Então, todos esses indivíduos têm que tomar algum cuidado antes de viajar. Bom, a gente vai voltar a falar de todos esses indivíduos que têm que tomar cuidado ao viajar. Gente, trombose é sério, viu? Seríssimo. Seríssimo. O doutor Márcio Alberto Stenbruck está aqui no Temperando o Papo, vai voltar no próximo bloco para dar mais orientações para todos vocês. Não saiam daí não, que eu te espero.